Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A princesa Nihuang trouxe aquele especialista do Palácio Real. Sem essa capacidade, como você acha que conseguimos resistir até agora? Além disso, a moça que tentou chutá-lo antes é a criada da princesa Nihuang. A princesa não tem um temperamento muito bom, então é melhor você ficar longe dela. A marquesa lhe falou sem nem mesmo se virar, parecendo adivinhar os pensamentos de Yuan Shong. Sua lança perfurou rapidamente os olhos e depois as cabeças de vários lobos que avançavam montanha abaixo. Como sempre, seus movimentos eram simples e precisos. Não importava como os lobos tentassem desviar, eles acabavam empalados e arremessados da mesma forma. Princesa Nihuang? Ouvindo suas palavras, Yuan Shong ficou surpreso. Ele recuou para uma zona segura e olhou para cima, avistando um halo vermelho brilhante girando lentamente como uma fênix de fogo. Naquele instante, Yuan Shong entendeu algo. Para pensar que haveria um membro da família real no pico do pássaro vermilion. Ele nunca teria esperado por isso. Ele estava tão focado nos futuros grandes generais que negligenciou os descendentes da família real. Mas, refletindo agora, de fato, vários membros da realeza se juntaram aos 3 grandes campos de treinamento quando foram inaugurados. Não é à toa que os turcos e gogurios não conseguiram nada aqui. Yuan Shong refletiu. Os 3 grandes campos proibiam estritamente que qualquer um trouxesse servos ou parentes. No entanto, a princesa Nihuang não estava restrita por essa regra. Yuan Shong sabia muito bem quão formidáveis eram os especialistas que protegiam a família real. Considerando os poderosos especialistas que a princesa trouxe, não era surpresa que o pico do pássaro vermilion conseguisse resistir. Se a princesa Nihuang pôde trazer especialistas do palácio, outros membros da realeza também devem ter feito o mesmo. Em outras palavras, a situação pode não ser tão grave quanto eu pensava. Pensando nessa possibilidade, Yuan Shong sentiu um peso sair de seu coração. A princesa Nihuang não era a única membro da realeza nos campos de treinamento. Embora o ataque fosse repentino e ninguém estivesse preparado, o pior cenário que Yuan Shong temia, a aniquilação total, não aconteceria. Avançar! Um rugido repentino abalou os céus. À distância, figuras negras surgiram em carga. Mesmo um pouco atrasados, os instrutores e guardas do exército imperial do Pássaro Vermilion finalmente chegaram ao campo de batalha principal. Retirada! Todos, recuem! Os rostos dos inimigos se deformaram de choque. Sabendo que não tinham mais chance, eles fugiram da montanha com pânico nos olhos. Esta é uma boa oportunidade! Os olhos de Yuan Shong brilharam. Ele rapidamente executou o golpe contínuo de um caractere e saltou para a frente. A espada Otis perfurou as costas de um guerreiro de Goguryeo em pânico. Parabéns ao usuário por eliminar 8 soldados do Império Goguryeo. Junto com a voz da Pedra do Destino, a ondulação se expandiu, e o flagelo do campo de batalha dentro de Yuan Shong ficou mais forte. Com o aumento de seu alcance, os guerreiros de Goguryeo estavam encontrando ainda mais dificuldade para escapar de seu halo. Essa restrição intangível, mas inegavelmente real, mergulhou os Goguryos em retirada em um caos ainda maior. O que mais aterroriza os humanos é o desconhecido, e até agora, ninguém conseguia entender por que seu cultivo despencava repentinamente. Persigam-nos! Com ambos os lados cooperando, o número de mortos entre os Goguryos aumentou rapidamente. Parabéns ao usuário por eliminar 9 soldados do Império Goguryeo. Quando a espada Odd de Yuan Shong perfurou o 9º guerreiro de Goguryeo, o flagelo do campo de batalha foi atualizado mais uma vez. Em um curto período, Yuan Shong já havia matado 9 soldados do reino marcial verdadeiro. Sob circunstâncias normais, ele não conseguiria matar nenhum, mas através desta batalha e da força coletiva do grupo, ele abateu 9. Marquesa Li, ajude-me a reunir algumas pessoas. Vamos para o pico da Tartaruga Negra. Os Goguryos haviam sido derrotados aqui, e Yuan Shong não tinha mais interesse em persegui-los. Assim, virando-se para a Marquesa Li, ele fez seu pedido. Ela franziu a testa. Se Yuan Shong tivesse dito isso em circunstâncias normais, ela certamente o teria arremessado para longe. Mas este não era o momento para preocupações triviais. Sabendo que a situação no pico da Tartaruga Negra poderia ser desesperadora, ela imediatamente agiu. Fei Yan e Dan Xue, tragam seu grupo aqui. Acompanhem-me ao pico da Tartaruga Negra. A Marquesa Yi gesticulou para algumas moças atrás dela, e 5 jovens com força comparável à dela se reuniram. Todas elas tinham olhos afiados como águias, e era claro que não eram pessoas para serem subestimadas. Do outro lado, Yuan Shong também chamou o grupo que acabará de chegar do Pico do Tigre Branco. Ele se coordenou com alguns dos guardas do exército imperial e instrutores mais familiares, e junto com o grupo da Marquesa Yi, partiram para o Pico da Tartaruga Negra. No Pico da Tartaruga Negra, chamas engoliam a área.
Cadáveres e restos mortais estavam espalhados, e parecia que o acampamento sofrerá muito mais danos do que os picos do Tigre Branco e Pássaro Vermelhão. Avançar! Ao ver essa cena, os olhos de Yuan Shong avermelharam-se. Ele imediatamente liderou o grupo montanha acima. Ao mesmo tempo, ativou o flagelo do campo de batalha no máximo. Duas forças colidiram, e ao mesmo tempo, o flagelo do campo de batalha varreu a maioria dos guerreiros de Goguryeo. O Rei Lou já estava muito mais forte do que quando Yuan Shong o obteve. Assim que se espalhou, o pânico surgiu instantaneamente. Devido a erros de cálculo pela queda abrupta no cultivo, pelo menos 7 Goguryos foram mortos imediatamente. Parabéns ao usuário por eliminar 10 soldados do Império Goguryeo. Veng! Uma enorme ondulação se espalhou. Agora, o flagelo do campo de batalha de Yuan Shong já cobria uma área de 400 metros. Essa distância era impressionante. Quase todo o pico da Tartaruga Negra estava coberto pelo Rei Lou. Com o efeito em cadeia, as tropas da Grande Tang rapidamente ganharam vantagem. Todos, trabalhem juntos para eliminar esses canalhas. Um líder Goguryeo rugiu em sua língua nativa, olhando ao redor com olhos selvagens. Ele estava reunindo tropas para lidar com os reforços de Yuan Shong. No entanto, naquele momento, um som agudo perfurou o ar das montanhas vizinhas. Ao ouvi-lo, os Goguryos no pico da Tartaruga Negra encheram-se de medo. Até o líder pareceu perturbado. Era o sinal de retirada que haviam combinado anteriormente. Um som alto ecoou à distância. Inúmeras aves assustadas voaram para o alto da floresta. Mais reforços dos picos do Tigre Branco e Pássaro Vermelhão estavam a caminho, após expulsar todos os Goguryos de seus acampamentos. Droga! Retirada! Os guerreiros de Goguryeo já não estavam com disposição para lidar com Yuan Shong e os outros. Eles rapidamente tentaram abrir caminho para escapar. Não importa o quão lentos sejam, já estava claro que as operações dos outros picos falharam. Sem a cobertura dos arqueiros mestres, a missão já estava condenada. Avançar! Enquanto os Goguryos tentavam recuar, o topo da montanha tremeu. No antes vazio e silencioso pico da Tartaruga Negra, uma onda de figuras surgiu repentinamente e atacou a retaguarda dos Goguryos. Isso! O Yuan Shong ficou pasmo, e a marquesa lhe franziu a testa. No entanto, ela logo percebeu algo e bufou. Um bando de tartarugas escondidas em suas cascas. Para pensar que ficaram se escondendo e só saíram agora. Não é à toa que foram designados para o pico da Tartaruga Negra. O desdém em seus olhos era claro. Agora estava óbvio que esses caras haviam ficado escondidos, esperando que os reforços lutassem por eles. Yuan Shong, Marquesa Yi, o que vocês estão fazendo aqui? Uma voz atônita gritou. No pico, um adolescente de rosto redondo desceu correndo em sua direção. Era Yao. Por que vocês dois estão aqui? Yao arregalou os olhos. Ele ouvirá os gritos de batalha e pensou que um exército organizado viera resgatá-los. Não esperava que Yuan Shong e a Marquesa Yi fizessem parte dos reforços. Você acha que todo mundo é uma tartaruguinha como você? A Marquesa Yi desdenhou friamente. O que quer dizer com tartaruga? Não fale besteiras. O rosto de Yao avermelhou-se instantaneamente. Como ele poderia aceitar ser insultado por uma bela dama? Isso se chama retirada estratégica. Como ousa me contrariar? Quer apanhar? A Marquesa Li não tinha paciência para discutir e encarou Yao com olhos hostis. O rosto dele deformou-se de medo. Lembrando como foi pisoteado por ela antes, um calafrio percorreu seu coração. Ele sabia que essa mulher não era razoável, e se a irritasse, ele sofreria. Ele rapidamente calou a boca. À distância, os Goguryos já haviam recuado dezenas de metros. Os instrutores e guardas dos picos do Tigre Branco, Pássaro Vermelhão e Tartaruga Negra os perseguiam de perto. Com a crise no pico da Tartaruga Negra resolvida e tendo garantido que seu amigo estava bem, o Yuan Shong decidiu parar por aqui. Um cão encurralado morde. O Yuan Shong sabia que sua força não era suficiente para lidar com um inimigo desesperado, então decidiu não arriscar. A propósito, Yao. Notei que seu pico está em chamas e a maioria dos edifícios queimados. Como todos sobreviveram? O Yuan Shong perguntou repentinamente. Olhando para o pico da Tartaruga Negra de longe, ele pensou que teriam sofrido baixas massivas. No entanto, a realidade era bem diferente. Isso despertou sua curiosidade. Até a Marquesa Li voltou sua atenção para Yao. Os arqueiros mestres inimigos eram temíveis, e até os edifícios não eram suficientemente resistentes contra suas flechas. Ouvindo a pergunta, o rosto de Yao iluminou-se de alegria. As flechas de presa de lobo são formidáveis, mas não são páreo para nós. Não esqueça, somos o pico da Tartaruga Negra. Todo mundo aqui tem um escudo, e quando nos reunimos, não é fácil para as flechas nos acertarem. Escudo? Expressões bizarras apareceram nos rostos de Yuan Shong e da Marquesa Yi.
Eles rapidamente olharam para o topo da montanha. Não haviam notado antes, mas com a iluminação fraca das chamas, agora perceberam que todos os recrutas tinham um escudo negro nas mãos. Se não prestassem atenção, seria fácil ignorar isso. Num instante, todos ficaram em silêncio. O pico da tartaruga negra não tinha o apoio de uma princesa Nihuang, nem eram tão ofensivos quanto o pico do tigre branco. Na verdade, eles nem sequer tinham um arqueiro mestre como Zhou Huang. No entanto, com apenas um escudo, a maioria deles conseguiu sobreviver a esse pesadelo. Até os especialistas que a marquesa lhe trouxera sentiram que Eyao e os outros tiveram sorte demais. Jovem general, aquele homem, parece ser Wan Chong, do clã Yuan. Enquanto Wan Chong e Eyao se reuniam, ninguém notou que, no topo do pico, ao lado de uma fogueira crepitante, alguns jovens com características Hao e alguns An os observavam com olhares gélidos. O pico da tartaruga negra era excepcionalmente alto, permitindo uma visão ampla dos arredores. Eles podiam ver claramente os gogurios e turcos em fuga se espalhando pela floresta, assim como os lobos que os gogurios ordenaram que atrasassem as tropas perseguidoras. Os turcos e gogurios causaram grande alvoroço com esse ataque. No entanto, nenhum dos jovens Hao ou An estava focado neles. Seu alvo era Wan Chong. Esse garoto tem sorte. O Tigre Branco é o pico mais a oeste, mais próximo da capital e exatamente onde os turcos e gogurios concentraram seus esforços. Ainda assim, ele conseguiu sobreviver. Perto da fogueira, um jovem líder Hao falou friamente. A energia originária ao seu redor se condensou em um halo dos espinhos verde e começou a girar lentamente. Inúmeras flechas de presa de lobo estavam espalhadas no chão, mas nenhuma chegou perto dele. Para a maioria, esta noite foi um pesadelo. Mas para os homens ao redor da fogueira, isso não passava de um pequeno jogo. Quer fossem os atiradores de elite gogurios ou os arqueiros mestres turcos, não importava quantas flechas fossem disparadas, nenhuma era uma ameaça para eles. A razão era simples: neste mundo, não havia um único arqueiro mestre capaz de ameaçar um verdadeiro membro da tribo Tonglu. Eles eram a melhor cavalaria do mundo e a que menos temia arqueiros. Como o segundo filho da grande general Hao Abuzi, Abuton aprenderá desde cedo a agarrar flechas com as mãos nuas e agora podia fazê-lo até vendado. A chuva de flechas que ameaçava o pico da tartaruga negra não podia machucá-lo. Jovem general, está tudo caótico agora. Por que não? Ao lado de Abuton, um jovem Tonglu fez um gesto de matar, com intenções hostis brilhando em seus olhos. O memorial de Wan Chong sobre os Hao já o tornará um espinho aos olhos de todos eles. Muitos Hao planejavam como decapitá-lo, e esta parecia a situação perfeita. Não. Contrariando as expectativas, Abuton acenou com suas mãos maciças e rejeitou a ideia imediatamente. Se não me engano, aquela mulher ao lado dele deve ser a pequena Marquesa Li, filha da única Marquesa da Grande Tang. Qualquer mulher neste país que recebe um título de nobreza e comanda exércitos é uma louca, e aquela mulher é uma louca entre loucas. Até eu não tenho confiança para subjugá-la. Se nossa operação falhar e deixarmos evidências, a situação pode se voltar contra nós. Abuton respondeu, claramente cauteloso com a Marquesa Yi. Diferente de Wan Chong, ela era uma verdadeira especialista, respeitada até entre os gênios da capital. Mas, jovem general, vamos deixar isso passar? O jovem Tonglu respondeu indignado. Os homens Tonglu sempre se orgulharam de sua natureza feroz e agressiva, e tolerância não era seu estilo. Deixar passar? Impossível! Por que você acha que escolhi este campo de treinamento com Vu, quando poderia ter ido para o Shenwei? Os dias são longos, e haverá muitas chances de lidar com esse Wan Chong no futuro. Abuton sorriu friamente, ergueu as mangas e voltou para o salão no topo do pico da Tartaruga Negra. A batalha no pico do Dragão Azul terminou quase ao mesmo tempo que a da Tartaruga Negra. Quando Wan Chong chegou, os gogurios e turcos já haviam recebido a notícia e fugido. Os 4 picos do campo de treinamento com Vu foram construídos desde o início para se apoiarem mutuamente. Na verdade, a batalha já havia terminado no momento em que o pico do Tigre Branco triunfou sobre seus inimigos. Naquele momento, a maré já havia mudado, e por mais indignados que os gogurios e turcos estivessem, só lhes restava fugir. Finalmente acabou. Aos pés do pico do Dragão Azul, Wan Chong estava pálido. Ele respirava profundamente, apoiando-se nos joelhos. A batalha durará muito tempo, e ele correrá sem parar. Agora que finalmente podia descansar, sua energia originária e resistência estavam quase esgotadas. Se não fosse pelo benefício adicional de fortalecer seu flagelo do campo de batalha ao matar guerreiros gogurios, ele não teria se esforçado tanto. Mas agora, tudo havia acabado. Restava apenas limpar a área. Um vento forte soprava pelo céu noturno. Enquanto Wan Chong, a Marquesa Li, Eyao e os outros membros do campo recolhiam cadáveres dos 4 picos, ninguém sabia que um par de olhos os observava silenciosamente das sombras, assim como todo o campo de treinamento com Vu.
Ninguém sabia há quanto tempo ele estava ali, mas, sem dúvida, do início ao fim do ataque, nenhum detalhe escapou de sua atenção. Os preparativos estão completos? Nas trevas, uma figura sombria estava em pé sobre um rochedo, com as mãos atrás das costas. Sua voz era autoritária e fria, impossível de discernir qualquer emoção. Um brilho fraco das estrelas iluminava, permitindo vislumbrar o uniforme da grande Tang. Todos os preparativos estão prontos. Kill, Imperial, Serpente, Dragão, Tartaruga. Todos os 6 exércitos estão prontos. Nenhum daqueles arqueiros mestres, guerreiros ou lobos escapará. Um jovem se ajoelhou diante da figura, respeitosamente. Seu tom era calmo, mas o conteúdo de suas palavras era chocante. Se o Anshong estivesse aqui, ficaria estupefato. Kill, Imperial, Serpente, Dragão e Tartaruga, todos eram regimentos do exército imperial. O Anshong e os outros pensavam que os arqueiros mestres haviam bloqueado todas as notícias, mas o Palácio Real parecia já ter antecipado tudo. Muito bem. Transmita minhas ordens. Matem todos, especialmente os arqueiros mestres. Já que os canatos turcos orientais e ocidentais e Goguryeo nos enviaram tantos arqueiros e atiradores de elite, seria vergonhoso se não os recebêssemos adequadamente. A figura ordenou com frieza e crueldade. Se Zhao Qianqiu estivesse aqui, ficaria ainda mais chocado. A pessoa dando ordens era a mesma que dissera que voltaria à capital para relatar ao imperador sábio. Em vez disso, ele estava escondido aqui. O comando foi rapidamente transmitido, e em todas as direções, em lugares invisíveis, outra batalha eclodiu. Esta terminou muito mais rápido que o ataque anterior. Não houve empate, foi um massacre unilateral. Ou talvez chamá-lo de batalha fosse impreciso. Era, na verdade, uma colheita preparada. Senhor, não estamos sendo um pouco cruéis demais? O jovem ajoelhado finalmente questionou após transmitir as ordens. Cruéis? A figura no rochedo pareceu surpresa, como se não compreendesse as palavras do jovem. Mais de 100 arqueiros mestres e várias centenas de guerreiros Goguryos. Na verdade, esse ataque poderia ter sido evitado. Por que mantivemos as notícias deles, apesar dos avisos? Esses recrutas ainda são crianças, não estão em idade para um campo de batalha. Não estamos sendo insensíveis? O jovem estava envolvido no assunto e conhecia todos os detalhes. Foi por falta de preparação que o ataque pegou tantos de surpresa, causando grandes perdas. Os Goguryos e turcos ocultaram seus movimentos bem, seu planejamento foi minucioso, e seu timing foi perfeito. Mas para o grande Tang, uma operação desse nível não estava em um ponto cego. Os 3 grandes campos de treinamento ficavam a apenas 20 a 40 li de distância. A essa distância, como a capital poderia estar totalmente alheia ao que acontecia aqui? Na verdade, não havia segredo por trás desse ataque. Apesar de os turcos serem cuidadosos e os lobos terem sido introduzidos um a um ao longo de muito tempo, isso não foi suficiente para esconder-se dos olhos e ouvidos da corte real. Só que a corte intencionalmente ocultou o assunto. Não só isso, eles permitiram que seus inimigos agissem livremente, e o ataque aos campos de treinamento foi o resultado. Você está simpatizando com eles? A figura respondeu indiferentemente. Sim. O jovem cerrou os dentes e afirmou. Você conhece a cota de mortes dos 3 grandes campos de treinamento? O jovem ficou confuso no início, mas então um entendimento horrível surgiu, e seu corpo tremeu. Ele ergueu a cabeça abruptamente. Senhor, quer dizer que... Você acha que eu tenho o direito de decidir algo tão grande? A figura respondeu. Então isso significa que o imperador sábio. O rosto do jovem empalideceu. É bom que você entenda. Só depois que a cota for excedida interviríamos, e atualmente, o número de mortes ainda está dentro do permitido. A figura respondeu despreocupadamente, continuando a observar de cima. Enquanto isso, o jovem tremia violentamente, como se atingido por um raio. O ataque naquela noite causou um mínimo de 50 mortes em cada um dos 4 picos do campo de treinamento Kung Fu. Quanto aos campos Shenwei e Longwei, seus números foram semelhantes. As mortes dos recrutas somaram mais de 500. Com tantas baixas, o estrago causado pelos atacantes foi enorme. No entanto, o senhor diante dele disse que esse número estava dentro da cota aceitável de mortes. Num instante, o jovem sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A existência da cota de mortes não era segredo, mas ele sempre pensou que seria no máximo 20 ou 30. No entanto, pelo visto, ele subestimara gravemente. Por algum motivo, quando o senhor que ele respeitava do fundo do coração falou essas palavras, ele de repente sentiu um medo incomparável. A vontade do céu é verdadeiramente assustadora. O imperador é conhecido como o Filho do Céu. Essa era a única coisa em que conseguia pensar agora. O que a corte real precisa são de lobos, não ovelhas. Nisso, concordo com Sua Majestade.
A guerra não é um jogo. Nossas ações podem parecer cruéis para você, mas, aos olhos de Sua Majestade e meus, isso já é a maior benevolência. A voz do Senhor ecoou das trevas. 100 arqueiros mestres, algumas centenas de guerreiros Goguril e alguns lobos turcos. Isso não é nada comparado ao que os espera no campo de batalha. Se não conseguem sobreviver a isso, menos ainda sobreviverão em batalhas futuras. Morrer aqui é muito melhor do que morrer no campo de batalha. Pelo menos, seus cadáveres estarão intactos e serão enterrados aqui. Quanto mais rápido entenderem sua situação, mais rápido aprenderão. Essa é a razão pela qual Sua Majestade e eu permitimos que o inimigo atacasse à vontade. Mesmo que mais de 500 recrutas tenham morrido hoje, mais deles lembrarão deste dia e sobreviverão no futuro. Esta é uma lição que Sua Majestade e eu estamos dando a eles. As palavras do Senhor eram calmas e confiantes. Você sabe que Zalkianquil pediu alguns tigres a Sua Majestade para ensinar uma lição valiosa a seus alunos, certo? O jovem ficou chocado. Estes são os tigres que preparamos para todos os recrutas. A figura falou com um tom profundo, e o jovem não conseguiu dizer uma única palavra em resposta. Relatório. Enquanto a conversa cessava, uma voz veio da floresta ao redor, quebrando o silêncio. Um comandante do exército imperial, pesadamente armado, avançou da vegetação com passos largos. Um forte cheiro de sangue emanava dele. Uma brisa da montanha soprou. Antes mesmo de chegar, os dois já podiam sentir o odor sufocante de sangue. Reportando aos senhores, todos os gogurios e turcos foram eliminados. Exceto por um único gogurio que escapou de nosso cerco, nenhum outro sobreviveu. O comandante se ajoelhou com força, e sangue viscoso escorreu de sua armadura, tingindo a grama de vermelho. Esta batalha terminou muito mais rápido do que qualquer um esperava. 6 regimentos do exército imperial trabalharam juntos, e sob tal poder, ninguém poderia sobreviver. Os arqueiros mestres gogurios e turcos mal começaram a revidar antes de serem totalmente dizimados. Ele ainda conseguiu escapar. Um suspiro profundo ecoou de cima. No entanto, um momento depois, a figura se recuperou e deu suas instruções. Transmita minhas ordens. Limpem todos os vestígios da batalha. Não deixem nenhuma pista, incluindo sangue. Ninguém pode saber que agimos. Sim, senhor. O comandante respondeu e partiu rapidamente. Li Tong, você também deve ir, informe Sua Majestade que aquela pessoa escapou. Virando-se, a figura olhou para o jovem ajoelhado abaixo. Mas, senhor, ainda não foi confirmado. Li Tong ergueu a cabeça. Ele sabia que, além de eliminar turcos e gogurios, a missão desta noite também envolvia capturar um alvo importante. Um cerco formado por 6 regimentos do exército imperial, e ainda assim alguém escapa. Você acha que isso é algo que artistas marciais comuns são capazes? Não há necessidade de verificar, nosso alvo certamente escapou. Aquele gogurio é astuto. Em pé no rochedo, o senhor falou. Então, com um leve movimento, desapareceu na noite. Atrás dele, o jovem Litton hesitou brevemente antes de partir também. Uma brisa leve soprou sobre a encosta vazia. Para os membros dos 3 grandes campos de treinamento, a operação desta noite permaneceria um segredo. Os recrutas e o mundo exterior nunca saberiam que 6 regimentos do exército imperial estiveram aqui. Mais importante ainda, ninguém saberia que esses 3 homens haviam aparecido. Um vento frenético soprou quando o cadáver de um lobo foi jogado de um penhasco ameaçador. Aos pés da montanha, os corpos já haviam formado uma pilha maciça. Dragão azul, tigre branco, pássaro vermelhão e tartaruga negra, os 4 picos estavam cobertos de mortos. Se não lidassem com isso rapidamente, em menos de 3 dias, toda a montanha cheiraria a carnificina. A batalha pode ter terminado, mas ainda havia muita limpeza e reconstrução a fazer. Assim, todos, incluindo Wan Chong e Yao, estavam ocupados trabalhando. Até as mulheres como a Marquesa Li participavam. Wan Chong, você não acha que essas mulheres são aterrorizantes? No meio da multidão, Yao de repente cutucou Wan Chong com o cotovelo e sussurrou. Seguindo seu olhar, Wan Chong viu a Marquesa Yi e as outras. Você está cansado de viver? Se elas ouvirem, você vai sofrer. Lembra da lança dela? Quer saber como é ser empalado? Wan Chong riu. O rosto de Yao empalideceu. Lembrando quão mortal era a lança da Marquesa Li, seus cabelos se arrepiaram. Desgraçado! Como ousa me assustar? Mas ele logo se recuperou e empurrou Wan Chong com raiva. Ei, quem mandou ser tão covarde? Por que me deixou para trás durante o dia? Wan Chong reclamou. Não é minha culpa. É porque eu também não sou páreo para elas. Ouvindo o amigo mencionar isso, Yao só pôde responder envergonhado. Wan Chong escolheu não brigar mais. Em vez disso, ergueu a cabeça e olhou para a Marquesa Li com uma expressão pensativa.
Embora Eyal considerasse a Marquesa Yi e as outras do Pássaro Vermelho como dinossauros femininos, violentas, arrogantes e destemidas, o Anshong não pensava assim. Embora estivessem limpando os corpos como todos, suas expressões mostravam desconforto. Na verdade, parecia que queriam fugir o mais longe possível dos cadáveres. Isso contrastava fortemente com a imagem de deusas da guerra que haviam mostrado na batalha. Enquanto o Anshong refletia, ele avistou algo que fez seu coração pular. Eyal, espere. Coloque o cadáver no chão. O Anshong parou Eyal de repente. Por quê? Está interessado em cadáveres agora? Eyal provocou. No entanto, o Anshong não estava mais de humor para brincadeiras. Agarrando as calças pretas do guerreiro Goguryeo que Eyal carregava, ele as rasgou. No instante seguinte, uma tatuagem bizarra na perna direita do guerreiro foi revelada. Vendo a tatuagem, até a expressão de Eyal mudou. Deixando de lado as piadas, ele colocou o corpo no chão e examinou a imagem atentamente. Era um círculo. Dentro, havia uma serpente e um corvo de 3 pernas. O corvo estava acima, a serpente abaixo, e seus olhos se encaravam, criando uma imagem inquietante. Isso é, o símbolo de algum grupo? Eyal rapidamente percebeu. O Anshong não respondeu. Ele apenas encarou a tatuagem, seu coração batendo forte. Ele reconhecia aquele símbolo. O Anshong pensara que o ataque noturno era apenas uma aliança comum entre Goguryos e turcos para testar e perturbar os campos de treinamento, humilhando o grande Tang. Mas, ao ver esse símbolo, ele percebeu que subestimara gravemente a situação. Rei Sozurin. Um nome relampejou em sua mente enquanto ele encarava a tatuagem. Embora os Khanatos turcos orientais e ocidentais Itsen consumissem toda a atenção da grande Tang, o Império Goguryeo, a leste, nunca relaxou suas operações de espionagem contra o Império. E esse, Rei Sozurin, era o espião-chefe que Goguryeo tinha no grande Tang, um espinho afiado que o imperador Goguryeo, Yongaezomo, plantou nas planícies centrais. Embora não fosse nobre, rumores diziam que o imperador o considerava como membro da família real. Seu título de Rei Sozurin foi dado por Yongaezomo, mostrando quanto ele o valorizava. E a tatuagem do corvo de 3 pernas e serpente era o símbolo de seus subordinados. Embora seu trabalho fosse principalmente coleta de informações, as ações de Rei Sozurin na capital iam muito além. Destruição, assassinato. Qualquer coisa que prejudicasse o grande Tang e beneficiasse Goguryeo estava em seu escopo. O que lhe trouxe maior notoriedade foram seus assassinatos bem-sucedidos de oficiais influentes das planícies centrais. Todo oficial que apoiava a guerra contra Goguryeo foi assassinado, e o pior, o assassinato não se limitava à pessoa. Empregadas, servos, esposas e crianças também eram massacrados. O censor Tanizal foi uma das vítimas. Na tragédia há 8 anos, ninguém em sua residência foi poupado. O incidente abalou o grande Tang. Embora a corte real enfurecesse e capturasse inúmeros espiões Goguryos, o principal culpado, Rei Sozurin, permaneceu livre. A razão era simples, ninguém jamais o vira. Ninguém sabia como ele era. Até seu título, Rei Sozurin, veio apenas de subornar oficiais do Império Goguryeo. Sua aparência e características ainda eram um mistério. Mas 2 coisas eram certas. Ele falava chinês fluentemente. Conhecia o grande Tang profundamente, sua história, sua cultura. Resumindo, ele era indistinguível de um Han. Mesmo cara a cara, seria impossível dizer se era Han ou Goguryeo. Para pensar que era ele. O Anshong refletiu. Ele não esperava que o elusivo Rei Sozurin estivesse por trás desta operação. Fim dos capítulos do 217 ao 219. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!